A paz do Senhor, meu amado, meu irmão, boa noite. Vamos orar em nome de Jesus, uma palavra de difícil interpretação nessa live, nessa noite, né? Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar direção para falar aquilo que Ele quer que fale, amém? Então em nome de Jesus aqui, que o Senhor possa derramar a sua unção cada dia, cada hora, a cada instante sobre a sua vida e sobre a minha vida. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, é no nome poderoso de Jesus, Pai, que eu aqui entrego a minha vida em suas mãos, a vida daqueles que ouvem essa live, Pai, em nome poderoso de Jesus. Sei que muitas vezes falo aquilo que o povo não quer ouvir, Pai, mas é aquilo que o Senhor manda falar, é aquilo que o Senhor quer que fale. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me dar graça nessa noite, que eu não venha falar de mim mesmo, Pai, mas que venha falar de Ti e da Sua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu querido, meu amado, meu irmão, eis aqui essa palavra dessa noite que se encontra no livro de Judas, né? O livro de Judas, nós sabemos que só tem um capítulo. Esse livro de Judas só tem um capítulo, né? E aqui nós vamos entender essa palavra aqui. Então nós vamos começar aqui, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados, glória a Deus. Aqui é a saudação de Judas, né? Sabemos aqui que Judas era irmão de Tiago, meio irmão de Jesus. Não quero aqui entrar nesse tema agora, é um tema para uma outra live, né? Mas aqui ele fala: amados, procurando eu escrever-vos toda diligência acerca da salvação comum, que tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalha pela fé, em uma vez foi dada aos santos. Então aqui ele começa a falar que ia ter uma batalha pela fé que foi dada pelos santos. Mas quem seria esse inimigo ao qual eles iam batalhar, né? Nós sabemos que todos nós temos um inimigo comum. O nosso inimigo é a nossa carne, às vezes somos nós mesmos, mas fora a nossa carne, existem inimigos que foram introduzidos ao nosso meio, inimigos que vêm em nossa direção para nos derrubar, para nos derrotar e para fazer muitas vezes nós perdemos a fé em Jesus, nós estamos diante. Então aqui ele fala aqui no capítulo, do versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que esse mesmo juízo ao homem ímpios que convertem em dissolução e graça de Deus e negam a Deus, o único dominador do Senhor nosso Jesus Cristo. Então repetindo aqui, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que esses mesmos juízos aos homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então se introduziu na igreja algumas pessoas que não creram no Senhor, que não creram, que estavam ali, mas iam receber o juízo de Deus. Então fala que todo aquele que quer desviar o homem do Senhor Jesus, ele vai receber o juízo, né? Que muitos falam que um cego, ali fala na Bíblia que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco e todos vão para o inferno. Então eu quero dizer para você aqui, é palavra dura? É palavra dura, mas é a palavra dessa noite. Versículo 5, mas quero lembrar-vos que com quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu não sei se você sabe, mas quando os homens saíram da terra do Egito, só ficaram Josué e Caleb, porque todos os outros daquela geração morreram e rodaram 40 anos no deserto, porque eles ali levariam alguns dias, alguns meses para chegar. Mas é interessante que quando foram ali à terra prometida, que Moisés mandou eles pesquisarem a terra, aqueles homens murmuraram contra Deus e ambos foram mortos no deserto. Então eu quero dizer, aquele que não crê em Jesus já está condenado, aquele que crê será salvo, ele e a sua casa, aleluia. Então é interessante aqui, você vai começar a entender aqui esse livro de Lucas, esse livro aqui no caso de Judas, né, que você vai entender o que ele quer dizer. Esse livro é difícil de interpretação, Então aqui começa no versículo 6 a interpretação desse livro. E aos anjos também aqui está falando do juízo daqueles que pecaram contra Deus, né? E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aqui já está falando sobre os anjos que aqui mantiveram no caso aqui, não tiveram a sua natureza como anjo.
aqui fala de abismo, né? E aqui o abismo, você vai ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1 ao 4, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre como um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havendo naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens, eles geraram filhos, e esses eram valentes e homem da antiguidade, os homens de fama. Então você vê que naquela época tinha gigantes, homens grandes. Então ali muitos falam que esses anjos ali coabitaram com mulheres, é o que dá para entender. Então você vai entender que esses anjos deixaram a ordem natural das coisas e foram ter com as filhas dos homens. Muitos falam que essas filhas dos homens eram filhos de Sete, e os filhos dos homens, dos anjos, eram os nefilins, né? Você vai entender que ali está totalmente errada essa interpretação. A interpretação, falaram que os filhos dos homens eram filhos de Caim, que foram ter com as filhas de Deus, mas é verdade, isso é errado. E aqui os anjos coabitaram com mulheres. E aqui também fala sobre abismo, né? Você vê que isso está escrito no Gênesis 14, aleluia, capítulo 4, versículo 14. Mas também no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 29 a 32, vai falar aqui: porque tinha ordenado, né? Porque tinha ordenado o espírito do mundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-nos preso em grilhões, cadeias, e quebrava as prisões, e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E eles disse: Legião, porque tinha entrado nele há muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo, né? E andava ali pastando um monte de uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que entrasse neles, e ele concedeu. Então você vai ver aqui que esses anjos que estão aqui nessa situação, que está ali no livro de Lucas, capítulo 9, estavam na região de Gadareno, de Gadara, onde Jesus foi expulsar uma legião daquele homem, que era um endemoniado gadareno. Mas no livro de Apocalipse, você vê no livro de Apocalipse, no seu versículo 9, né, capítulo 9, né, e ali você vê: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu, e na terra foi lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu um poço do abismo, e subiu grande fumaça, e como fumaça de um grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e dali da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder que tem de escorpiões na terra. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura, nem as aves, mas que somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então você vai entender ali que ali era mais uma vez a chave do abismo, né? E aqui no versículo 9 do capítulo 9 de Apocalipse: e tinha couraça de ferro, ruídos das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos corriam ao combate, e tinha cauda semelhante a dos escorpiões, e nas suas asas o seu poder era de danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si um rei e um anjo do abismo. Presta atenção: um anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abalon, e em grego Apolion. Você vai entender aqui. Então aqui nesse abismo fala dos anjos caídos nesse livro aqui, nesse versículo 6. Mas interessante que ele vai dando exemplo aqui do juízo de Deus para aqueles que pecam contra Deus, para aqueles que pecaram contra Deus. E ele fala também, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação como aqueles, ido após a outra carne, foram posta, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fala também de Sodoma e Gomorra. É interessante que você vai entender que aqui o livro de Judas, ele fala sobre aqueles homens que foram ali introduzidos dentro do seio da igreja, estavam fazendo todos pecar. Mas é interessante que você vai ver que mesmo homens que estavam introduzidos na igreja, eles tinham para si o Senhor reservado um juízo para ele. Às vezes fala que ali, você vai ver que na parábola do joio e do trigo, fala que o trigo ele vai ser colhido junto com o joio, mas o joio será queimado.
né? No versículo 8 de Judas, é aqui: contudo também estes semelhante, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando a dominação, e vituperam as dignidades. Então ali fala, eles se contaminaram, Sodoma e Gomorra se contaminou, e eles receberam o juízo. Todos nós sabemos o juízo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com eles, né? Você vai entender que eles ali foram ali mortos com fogo e enxofre que caiu do céu. Aleluia, glória a Deus. Mas ele fala no versículo 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou, né, pronunciar juízo, maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Então são pessoas que, usadas por Satanás, me perdoe aqui a palavra, se introduzem na igreja e falam mal daquilo que não sabem. Acham que tem autoridade para julgar uma coisa que só Deus vai julgar. É palavra difícil? É palavra difícil. Mas se você entender e abrir o seu coração e seus olhos espirituais, você vai entender que Deus está falando da introdução de homens e mulheres na igreja que não estão com a mesma visão que a igreja. Quando ele fala que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Você vai entender, você vai ver homens de Deus amaldiçoando homens de Deus. É o Senhor quem vai julgar. Quem somos nós para saber qual é esse e qual é aquele que vai para o inferno? Quem somos nós para saber qual é aquele ou esse que já está perdido? Não sabemos. Versículo 10: esses, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, homens corrompidos. E quantos são aqueles que estão corrompidos, que estão aí se envolvendo em um assunto que não são da igreja? Homens de Deus, com grandes igrejas, com um grande ministério, que perderam seu ministério, que perderam a sua linha, que não se fala mais de Deus, que a sua boca hoje é para política, a sua boca é para falar mal do outro. Infelizmente estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso, né? Aqui fala no versículo 11 do livro de Judas ainda: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perceberam na contradição de Coré. Olha só o que ele fala, o que acontece aqui. Ai deles, ai deles. Todos nós sabemos que Caim, ele foi amaldiçoado por Deus, porque ele matou seu irmão Abel e foi posto uma marca para que não matasse ele, mas ele foi tirado do Éden, foi tirado do seio de sua família, ali junto com outros ali. E mais tarde não sabemos o que aconteceu. E tem uma geração, que eu esqueci aqui o nome, a geração de Caim, uma geração maldita. Muitos acham, aqui não vou entrar nesse método aqui, que são ali a geração de Caim, são os africanos. Eu não vou entrar nesse mérito agora, esse é um papel para uma outra pregação. Mas foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoar o povo de Deus ao ponto de, quando ele falava maldição, ele só abençoava. O próprio Deus tocou na boca dele. Ele queria amaldiçoar a ponto de uma jumenta ter que falar com ele, porque ele não conseguia ter os olhos espirituais ao ver o anjo com a espada flamejante. E ele batia na jumenta. Mas interessante que ali a jumenta falava: você está vendo que não dá para passar ali, que o anjo do Senhor está ali? E pereceram na condição de Coré. Na condição de Coré. Eu não sei se você entende, mas Coré também foi engolido pela terra quando tentou amaldiçoar e falou mal de Moisés. Meu amigo, meu amado, meu irmão, essa é uma palavra pesada. É uma palavra pesada. Eu não estou julgando ninguém, estou aqui pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, né? E aqui fala, interessante, que essas pessoas que querem o seu mal, que querem o mal da igreja, essas pessoas que estão contra você, que é um homem e mulher de Deus, o Senhor fala no versículo 11 que quem são eles? Quem são estes? Quem é esse inimigo que está contra ti? No livro de Isaías fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa ajudar-te. Ela não está encolhida. E esses que estão contra ti não são nada. Não são nada. Presta atenção. Eles querem derrubar você. Você que é uma mulher de Deus, embora às vezes você nem está na igreja, mas o Senhor está contigo. Ele está te defendendo, porque sabe que você é uma pessoa de bem. E aqui fala no versículo 12: esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando
banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmo em temor. São nuvens que sem águas, levada pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha só que tipo de pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar te afrontar. Elas estão ali em festa de amor. Aqui, essa palavra aqui, com certeza não é amor, mas é outro tipo de tradução. Banqueteando-se convosco, uns para com os outros, apacentando-se a si mesma sem temor. Fala daqueles pastores que se apacentam a si mesma, são como nuvens sem águas, pessoas que não têm em si águas dentro de si. A água é o bem, a água é a vida. Essas pessoas estão mortas dentro de si, porque estão dando vozes ao inimigo, deixando o inimigo usar suas vidas. Mas mesmo assim, meu irmão, não deixam de ser filho de Deus. Temos que orar por essas vidas, levadas pelo vento, uma parte para a outra. São levadas de doutrina em doutrina. Ora estão num lugar, ora tem outra, ora falam uma coisa. Não tem juízo em si mesmo, não tem uma opinião própria. São como árvores murchas e frutíferas. Árvores que não dão frutos, infrutíferas, árvores murchas, que já perderam sua vida, 2 vezes mortas e desraigadas. Meu Deus do céu, aleluia. Ai deles, aqui fala o Senhor, ai deles, pessoas que não querem saber de Deus, que não têm compaixão uns pelas outras, pessoas que só querem destruir o seu próximo. O livro de Judas, ele tem um capítulo só, mas é um capítulo doloroso. Um capítulo doloroso para todo aquele que quer derrubar o seu irmão. Aleluia, oh meu Deus, oh meu Romeu, a paz do Senhor, meu irmão. Saudade, muito tempo eu não te vejo. Que querem derrubar o seu irmão, aquele que quer o mal dos outros. Fala que ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominação, estrelas errantes para os quais está eternamente reservadas a negura das trevas. Meu amigo, uma onda que está batendo no mar, onde só tem sujeira, aquela espuma, estrelas jogadas nas trevas, uma estrela morta que não brilha mais. Temos que orar para essas pessoas que perderam a sua iluminação. E aqui fala, deste profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Os santos do Senhor vai estar com ele. É vindo o Senhor. Aqui está se referindo ao livro de Apocalipse, quando o Senhor vai vir com a nova Jerusalém, que somos nós descendo ali para derrotar todos aqueles que não têm a marca do Senhor na sua testa, mas tem a marca da besta. Eu não sei se você sabe, mas naquele grande dia, todas as nações vão se virar contra Israel. Eis que o Senhor Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e ali ele vencerá todos os inimigos que estarão aqui. Mas quem são essas pessoas que vão estar? Quem são estes que estão vindo com o Senhor? Como profetizou Enoque, ali você, o 7º de Adão. Você tem que entender que Enoque, esse homem aqui, qual está falando, não está falando do livro de Enoque, está falando que Enoque profetizou ali. Ele andou tanto com Deus que ele foi arrebatado. Ele não conheceu a morte. E muitos hoje não conhecerão a morte, serão arrebatados junto com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, ele vai vir não só para maravilhas na grande tribulação, ele vai vir para juízo. E no versículo 15 fala: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometem, e por todas as suas duras palavras de ímpios pecadores disseram contra ele. Aleluia. Quem são os ímpios, meu irmão? Os ímpios são inimigos do povo de Deus, inimigo seu, inimigo meu, que se deixam levar pelo diabo, que não aceitaram Jesus dentro do seu coração, que não têm o Senhor dentro de si. Aleluia. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, cuja boca diz coisa muito arrogantes, admirando ser pessoas por causa de interesse. São pessoas murmuradores, que murmuram de tudo que você pede para fazer. Arruma um emprego, fala que Deus te deu emprego, mas na hora de trabalhar não querem. Queixosos, se queixam de toda a sua sorte.
Nós temos que ser satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Deus nos dá maravilhas. Eu sei que muitas vezes a situação aperta, mas você tem casa e comida e onde morar, e está com seus familiares, você está reclamando de quê? Andando segundo a sua concupiscência. Pessoas que andam no pecado. Pessoas que andam no pecado e cuja boca diz coisas muito. A pessoa só fala coisa, desgraça. Está sempre chamando o demônio, chamando sempre o inimigo para estar perto de ti, chamando sempre o diabo, sempre falando do diabo e nunca fala de Deus. Arrogantes, pessoas que se sentem melhores que as outras, são dominadas pelo inimigo, admirando-se as pessoas por causa de interesse, pessoas interesseiras que só querem ficar perto de você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. O Senhor está guardando juízo para essas pessoas. Eu sou cristão, eu sou crente, mas eu sei que tem pastores por aí que só querem seu dinheiro, pregam o evangelho, mas só querem o dízimo e a oferta, sendo que isso é uma coisa que foi abominada. A palavra de Paulo diz que todo aquele que vive pela lei, no livro de Romanos fala que vive pela lei tem que cumprir toda a lei, porque se deixar de cumprir um tio da lei, será condenada pela lei. A lei veio para apontar o homem, mas a graça veio para salvar. O Senhor Jesus morreu por mim e por você, aleluia, glória a Deus. Ele não escolheu um preferido, não escolheu um preferido a qual ele queria morrer. Ele morreu por todos aqueles que estavam necessitados, independente do que você fez, do que você é, de onde você mora. Ele morreu por todos. E as pessoas são arrogantes. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, a quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E aí nós estamos vendo isso hoje, os escarnecedores que cobram o povo aquilo além do que o povo pode dar. Dízimo, trízimos, vende a sua casa e dá para uma igreja. Nós sabemos, falamos muito mal de outra denominação, mas o evangelho está corrompido. O evangelho está corrompido. Os homens não conseguem entender que hoje não existe mais o templo, que aonde era o templo está uma mesquita que se chama Domo da Rocha, e que um dia vai ser um acordo de paz. Eu não sei como vai ser, ela vai ser derrubada para ser construído ali o último templo, a qual se sentará o homem vil, que é contra tudo aquilo que é de Deus, aleluia, e vai se achar-se como Deus e dizer que é Deus. Mas por enquanto, meu irmão, você está mentindo para o povo. Por enquanto, meu irmão, você está pensando só no seu bem material. Lembre-se, está apacentando a si mesmo. O juízo de Deus está aqui nesse livro contra a sua vida. Eu não quero aqui apontar o dedo contra você, mas examine as escrituras e vê que um cego está guiando outro cego e ambos caíram num buraco. Estes são os que a si mesmo se separam, insensuais, que não têm o Espírito. Já perderam o Espírito há muito tempo. O Espírito de Deus já não está mais com esses homens. Já perderam o mandamento do Senhor em suas vidas, porque só querem o bem para si mesmo. Mas vós, amados, edificando a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando o Espírito Santo. Esses homens que perderam o seu Espírito são como homens a qual Deus já não tem mais prazer em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se que o povo pediu um rei, e quando esse rei veio, esse rei se corrompeu, e mais tarde veio Davi. Até quando? Até quando? Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Saul não percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Saul não percebeu. Saul não sabia. Isso está em 1 Samuel. Que o Espírito de Deus já não estava com ele, saiu para a guerra. E ele foi morto. Foi morto. Ele e seus filhos. Ora ao Senhor, busca o Senhor. Que muitas vezes o Espírito Santo, que é um cavaleiro, já não está dentro de vós mais. Estão inventando, aleluia, vassoura ungido, trigo abençoado, vendendo coisa na igreja, sendo que Jesus expressamente
falou que a minha casa será uma casa de oração. Isso ele falava do templo. Hoje o templo do Senhor é você, sou eu. Mas aonde nós se reunimos para orar, não pode ser um comércio. É um lugar onde nós temos que buscar o Senhor e adorá-lo. É o conceito de adoração, onde bate o seu coração. A sua adoração tem que estar acima do seu pensamento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas vós, amados, edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a nossa promessa, a misericórdia do Senhor para a vida eterna, que um dia estaremos com Ele. E aqui, impiedai-vos de alguns usando de discernimento, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então aqui ele fala, arrebatai. Temos que ter piedade daqueles que são por nós. Mas ele fala que odiando vós os do fogo. Se a pessoa não quer Cristo, o que você vai fazer? Não tem como. É claro que nós estamos orando por essa vida, mas chega uma hora que você não consegue orar, que você já orou tanto que aquela pessoa só quer saber do pecado. E você entrega ela na mão do Senhor, e que o Senhor cuide dela. Amém? Aqui lemos os últimos 2 versículos. Ora, aquele que é piedoso para vós guarda de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade e domínio e poder agora para todo sempre. Amém. Então aqui, ora, aquele que é piedoso para vós guardar-vos de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis. Nós somos pecadores, é claro que todos nós pecamos, mas aqui irrepreensíveis é aquele que pede perdão ao Senhor, é aquele que com certeza pede perdão para o Senhor, e seus pecados, suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. Fiquem irrepreensíveis, uma roupa alva como a neve. Amém? E com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder agora para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar a sua unção, o seu poder sobre a vida dele. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, majestoso, grandioso, maravilhoso, em nome poderoso de Jesus, Pai, derrama o Senhor da sua unção, o seu poder, e enche o seu poder com a tua força na vida de cada um, Pai. Derrama o seu poder sobre cada vida, Pai, que está aqui agora nesse momento, que viu essa live, vou ver depois, em nome poderoso de Jesus, Pai. Tome em suas mãos, que só possa curar, que só possa libertar, que só possa salvar, Pai, que só possa, em nome poderoso de Jesus, consolar cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica na paz, meu irmão.